bom dia, faça um excepcional dia, tudo bem com você? Estamos juntos para mais um programa, mais uma palavra que liberta. Passo que eu dou, sempre em tua direção, me alegro. Eu e você e eu, juntinhos aqui através desse canal. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar. Alô Antônio, alô Lourdes, Reinaldo Alves, faça um excepcional dia. Paulo Cláudio, tamo junto. Alô Leide Rosa Silva, Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã do dia 13 do 10 de 2024, 13 de outubro. Alô Carlos Alberto, bom dia. Rosa Silva, tamo junto. Laudair, maravilha. Convide pessoas para estar conosco nesta manhã abençoada. Cláudia, Deus tem uma palavra para o seu coração. Alô, Loura. Eu aqui, você aí, estamos juntos, conectados aí pelas redes sociais. É isso aí, palavra que liberta nessa manhã do dia 13 de outubro de 2024. Muito bem, Ivoneide, Isete, Loura, Cláudia, faça um excepcional dia, tamo junto. Vamos embora aí. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa oportunidade. Sunta, tamo junto, maravilha, faça um excepcional dia. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre funções do espírito humano. Nós, na verdade, estamos compartilhando. Alô, Alba. Maravilha, Jean Rus. Olha aí que maravilha. Convide pessoas para estar conosco aqui. Tem uma setinha aqui, você pode compartilhar, chamar pessoas para estar conosco aqui nesta oportunidade. Eu quero falar um pouquinho sobre funções do espírito humano. Nós falamos sobre porque precisamos, alô Lúcio, bom dia, porque precisamos saber a diferença entre alma e espírito. Eu provei para você, à luz da palavra, que alma e espírito não é a mesma coisa. E hoje eu quero falar sobre a função ou as funções do espírito humano. Maria das Neves, faça um excepcional dia, tamo junto. Convide pessoas, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo em nosso canal, clique aí, tá certo? Se você ainda não nos segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, não é? Kawaii, siga-nos nas redes sociais, curta, comente, compartilhe, deixe aí a sua mensagem. Alô, Jamilton, maravilha, Marta, Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Muito bem, vamos lá falar sobre as funções do espírito humano. Observe algo interessante. Pela palavra de Deus, nós podemos perceber, e pela experiência, obviamente, que o homem possui, na verdade, 3 partes: espírito, alma e corpo. O espírito, então, é aquela parte mais profunda, entende? Pelo qual o homem tem comunhão com Deus, não é? É o elemento que nos dá a consciência de Deus. Isso diz do espírito. A alma é a parte que nos permite ter contato conosco mesmo. A alma é a parte que nos permite ter consciência de nós mesmos, não é isso? A alma, portanto, é o eu, né? O centro da personalidade. Alô, Sunda, promessas de Deus, Neuza, Deus abençoe, tamo junto.
Vamos lá, convide pessoas para estar conosco. Muito bem. E o corpo? O corpo, então, ela é a parte material onde estão os nossos sentidos físicos, né? A sua função básica, na verdade, é manter contato com o mundo material, entendeu? Através dos 5 sentidos. Você lembra quais são os 5 sentidos? Visão, olfato e audição. Então, o nosso corpo verdadeiramente é a parte material, tá? Para ser espírito é preciso, para ter contato com o espírito, é preciso ser espírito. Para contato com a matéria é preciso ser matéria. O espírito não toca a matéria por sua vez. Muito bem. Funções do espírito também é tripartido. O espírito humano possui 3 funções básicas, e eu quero citá-las aqui para você: a intuição, a consciência e a comunhão. Bora repetir para gravar? A função ou as funções do espírito também possui 3, não é? 3 funções básicas, o espírito. Vamos lá: intuição, consciência e comunhão. Por que é importante você saber disso? Por que é importante? Para você diferenciar, nós vamos aqui estar falando a cada dia um pouquinho, mas diferenciar o espírito da alma. Às vezes você fala, isso é espiritual, e não é, é da alma. Alô Ari, alô Iraci, alô Nicinha, Augusto, Deus abençoe o seu dia. Curta, comente, compartilhe, chame pessoas para estar conosco. Eu quero falar aqui sobre essas 3 partes, não é? Essas 3 funções aqui nesta oportunidade. Então, intuição, consciência e comunhão. Vamos lá para a função da intuição. 1 João capítulo 1, versículo 20, 1 João, anote esses textos. Aí você que está me vendo, você que está assistindo, você que está estudando conosco, anote esses textos que eu vou citar aqui, para que você possa ver na sua Bíblia. Então veja só, 1 João capítulo 1, versículo 20, 1 João capítulo 2, versículo 27, Jeremias 31, 34. Observe o que o texto diz. Nós vivemos hoje debaixo da aliança, onde todos são ensinados pelo Senhor. Entende? Nós estamos debaixo da nova aliança, onde todos são ensinados pelo Senhor. Você não sabe como chegou a saber, não é, de alguma coisa, mas há algo no seu interior que diz que certas coisas não são verdadeiras, não é isso? E outras não. Então, há algo no seu interior, no seu íntimo, que diz, isso é verdade, isso não é verdade. Isso faz sentido, isso não faz sentido, mas não é algo meramente com a mente. É algo que você não sabe, talvez não sabe explicar, não é? Mas você sabe que aquilo vai dar ruim, você sabe que aquilo é verdade, ou você sabe que aquilo não é verdade, não é? São coisas que é do seu interior, ok? E isso nós chamamos então de intuição. A intuição, ela é o quê? A capacidade do espírito humano de conhecer ou saber algo, independentemente de qualquer influência exterior. Não é? A intuição é o conhecimento que chega até nós sem qualquer ajuda da mente a razoar, não é? Ou até mesmo
uma emoção, eu não preciso sentir. Alô, Tony, Deus abençoe o seu dia. Francisca, Antônia Silva, missionária, Deus abençoe o seu dia. Não é? Então, a intuição é o conhecimento que nos chega sem qualquer ajuda da mente. Eu não preciso ficar arrazoando, pensando. Não, também não preciso ficar sentindo, né, um arrepio ou qualquer coisa do tipo. É algo no seu interior, intimamente. Você sabe, missionária Antônia, paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida. Observe algo, preste atenção. O que eu quero, na verdade, dizer para você neste momento. Às vezes você não sabe explicar. Quando você sabe explicar, tem uma lógica, é mente. Mas você não sabe explicar, mas tem uma certeza no seu interior, intimamente, de que aquilo que você está falando é certo ou errado. Se alguém perguntar, mas me explique qual é a razão, você não sabe. Você só sabe. Se você for por esse caminho, por esse viés, vai dar ruim. Ou vá por aqui, que isso, na verdade, vai dar certo. Entendeu? Muito bem. Isso aí, se você puder curta aí essa live, não é? Para que outras pessoas possam ser abençoadas. Nós precisamos, quanto mais coraçãozinho aí, melhor, tá bom? Muito bem. Então veja bem, o que é intuição, Edinaldo? Estou explicando aqui para você, tá? Intuição é o conhecimento que chega até nós, não é? Sem qualquer ajuda da mente ou emoção. Isso é intuição. As revelações de Deus, preste atenção, as revelações de Deus e todas as ações do Espírito Santo se tornam conhecidas por nós pela intuição do espírito humano. Entendeu? Alô, Pedro, faça um excepcional dia. Sebastiana, tamo junto. Deixa eu molhar as palavras aqui, porque começa, na verdade, secar aqui, né? Aproveite para chamar mais pessoas aí para estar conosco. Você não vai ver isso aí em qualquer lugar, tá? O que nós estamos compartilhando aqui, nós estamos falando, ensinando aqui, é tudo bíblico. Mas as pessoas talvez não tenham essa revelação e também não tenham o encargo de compartilhar com outras pessoas. Entendeu? Então, a primeira função aqui do nosso espírito é a intuição, tá? A função da intuição é saber, é um saber, na verdade, que não tem origem na mente, nem nas circunstâncias ao nosso redor, entendeu? As coisas do Espírito têm de ser discernidas pelo Espírito. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Jesus sabia no seu espírito o que os outros estavam arrazoando. Você pode ver isso, anote esse texto, Marcos capítulo 2, versículo 8. Entendeu? Jesus sabia no espírito. Nós também percebemos no espírito, sabemos no espírito. Paulo foi constrangido, preste atenção, no espírito. Não é? Você vai ver isso, Atos, capítulo 20, versículo 22. O espírito, ele nos constrange e nos restringe. Entendeu? Nessas referências que eu acabei de citar aqui para você, não é? Vemos a forma como se manifesta a intuição do espírito. Entendeu? E aí, por isso que é importante, né? Se você não viu a aula de ontem, eu falei por que precisamos saber a diferença entre alma e espírito. Às vezes a pessoa nem sabe que possui espírito. E aí fica tentando
compreender com a mente, arrazoando com a mente. Então, não é assim que as coisas espirituais se percebem. Paulo diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, todos esses textos que aqui falar para você aqui, você pode ver isso como referência, né? A intuição, ela se manifesta pela restrição ou constrangimento. Então, quando é que o espírito restringe no nosso espírito? Quando você fala assim, você ia fazer tal coisa, você estava saindo de repente para ir em tal lugar, e no seu espírito você percebe, não vou. Alguma coisa me diz, você já passou por isso com certeza, que não é para ir que vai dar ruim. Ou então, às vezes você não tem vontade nenhuma de ir na casa de alguém ou de falar algo para uma pessoa, você está no culto, alguma coisa, e de repente o Espírito, no seu espírito te impulsiona, te encoraja, te impele a dizer algo a alguém, a orar com alguém, a abraçar alguém, não é? Então, é constrangido a, entendeu? Quer dizer, o constrangimento é um impulso, entendeu? Para que façamos algo que parece inclusive loucura, irracional e até contrário à vontade da nossa carne. Você consegue entender isso? Então, a restrição, só separando aqui para que você possa entender, tá? Então, a intuição se manifesta pela restrição e pelo constrangimento. A restrição é uma sensação de que algo não deve ser feito, vai dar ruim. O constrangimento, então, é um impulso para que façamos algo que parece irracional e até contrário à nossa vontade. Entendeu? Conseguiu perceber aí? Se você está entendendo que faz sentido para você, deixa o like aí, tá bom? Ô Catiane, Deus abençoe, Maria das Graças, Deus abençoe a sua vida. Convide pessoas para estar conosco. Jussara, Deus abençoe, tamo junto. Maravilha. Então há uma diferença entre o conhecer e o entender. Qual a diferença, Edinaldo? Vou lhe dizer. O conhecer está no espírito, enquanto que o entender está na mente. Conhecemos algo através da intuição do espírito. A nossa mente, então, ela é iluminada para entender e traduzir o que a intuição conheceu. Você consegue entender? Nós conhecemos no espírito e entendemos com a nossa mente. Quando nós conhecemos, a intuição lança luz para que você possa entender aquilo que, na verdade, foi conhecido no Espírito. Então, na intuição do Espírito, conhecemos a persuasão do Espírito Santo, então, na nossa mente, para entender a orientação do Espírito Santo para cada um de nós. Ficou claro para você? Eu quero passar, então, agora para a segunda função da alma. Lembra que a alma, ela possui 3 funções básicas: intuição, consciência e comunhão. Eu falei aqui e dei uma visão panorâmica para você sobre a função da intuição. Quero falar um pouquinho agora sobre a segunda função, a função da consciência. E o que é, Edinaldo, a consciência? A consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Não segundo os
critérios da mente, mas segundo a sensação do espírito. Anote os textos que vou lhe falar aqui. Se você puder, escreva na live aí para que outros possam ver. Romanos capítulo 9, versículo 1. Ainda, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Maria Silva, Maria Décia, Carol, Deus abençoe a sua vida. Neuza, Deus abençoe, tamo junto. Vamos lá. Então, a consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Não segundo os critérios da mente, mas segundo a sensação do espírito. Se você pode, você que está escrevendo aí nos comentários, escreva as referências aí. Romanos, capítulo 9, versículo 1, por favor. Alô, Pérez, Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos, então, 16. Se você comparar Romanos 9, 1 com Atos 17, versículo 16, concluímos que a consciência está localizada no espírito humano. Alô, Hilton, Deus abençoe. Sérgio, faça um excepcional dia, tamo junto. Testificar, preste atenção, confirmar, recusar, acusar, são manifestações da consciência. Eu vou repetir aqui para você. Testificar, testifica no meu espírito. Isso é certo, isso é errado. Confirma no meu espírito. Eu recuso no meu espírito. Entendeu? Então são manifestações da consciência. Isso é muito importante que você saiba. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3. Paulo diz o quê? Paulo diz que em seu espírito julgou uma pessoa pecaminosa. Ele usou a consciência do espírito para julgar. Então, frequentemente, a consciência condena, não é? Luciana Ribeiro, Deus abençoe. Frequentemente, a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. É interessante isso. Pela sua mente você fala, já deu certo, você fez 1 mais 1 igual a 2, está tudo bem. Mas e quando 1 mais 1 é igual a 3, é igual a 5? Então o julgamento da consciência não é segundo o conhecimento mental, segundo a faculdade, um curso, mas é segundo a direção do Espírito. Entendeu? Anália Rodrigues, Deus abençoe. Renata Silva, Deus abençoe. Então preste atenção em algo aqui. Curta. Aproveite aí, que isso aqui vale agora uma curtida, ou pelo menos 10 curtidas, né? O julgamento da consciência, entendeu? O julgamento da consciência não é segundo o conhecimento mental, mas segundo a direção do Espírito, não é? Então veja bem, isso aqui é muito forte. Eu quero falar aqui sobre o princípio da árvore da vida. Aproveita para curtir aí, tá bom? Aproveita para curtir. Alô, Davison, Deus abençoe a sua vida. Tudo bem, meu querido? Glória a Deus. Faça um excepcional dia. Observe o princípio da árvore da vida e o princípio do conhecimento do bem e do mal. É muito importante você saber esse princípio. Nós não andamos de maneira alguma, de forma nenhuma, segundo o padrão moral de certo ou errado, pode ou não pode, entendeu? Nós somos guiados pelo Espírito, entendeu?
Nós somos guiados pelo Espírito e não andamos pelo princípio, não é? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, pode ou não pode. Nós vivemos e devemos comer a cada dia da árvore da vida. Somos guiados pelo Espírito, entendeu? E não pode ou não pode. Sabe, é algo muito interessante essa questão. Ainda hoje as pessoas ficam, pode ou não pode fazer tatuagem? Pode ou não pode tomar vinho? Pode ou não pode fazer isso? Pode ou não pode ouvir música do mundo? Pode ou não pode? Nós não caminhamos por esse princípio. Nós somos guiados pelo Espírito. E o Espírito de Deus não é o humano, o homem, que vai dizer. É o Espírito no seu espírito. Entendeu? Então a mente, ela faz ponderações sobre certo e errado, mas a consciência não faz ponderações. Ela apenas decide. Não arrazoa. Ela apenas decide. Eu vou que vai dar boa. Entendeu? Isso é algo do Espírito. Nunca devemos tentar, jamais, explicar o pecado justificando. Sempre que a nossa mente, entendeu? Sempre que a nossa consciência recusar algo, devemos parar imediatamente. Nós não caminhamos por esse princípio pode ou não pode. Se a nossa consciência não aprova, paramos imediatamente. Se você não tem convicção, não faça. Entendeu? Se você não tem convicção, não faça. Porque tudo que não provém da fé é pecado. À luz de Romanos, capítulo 14, versículo 23. Nós não caminhamos, pode ou não pode. Eu não tenho convicção, não vou. Vai dar ruim. Ok? A ação da nossa consciência não depende de nosso conhecimento da Bíblia. Aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito a voz do Espírito Santo a falar pela consciência. Ninguém jamais poderá dizer que não sabia. Entendeu? Ninguém jamais. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que nos conhece, ele realmente nos direciona, fala no nosso espírito. E a terceira e última função aqui que quero falar nesta oportunidade é a função da comunhão. Então, as três funções base da alma é intuição, consciência e comunhão. Eu quero falar agora um pouquinho sobre a comunhão. Anote aí os textos. Lucas capítulo 1, versículo 47 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso espírito. Deus não é percebido pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e intenções. Jamais. Ele só pode ser conhecido diretamente em nosso espírito. E isso, na verdade, é algo muito poderoso quando nós temos essa revelação. Deus é espírito e somente Deus é espírito, preste atenção, e somente no nosso espírito ele pode ter comunhão. Entende? Se Deus é espírito, é no nosso espírito. Então, quando nós estamos, na verdade, nós nascemos de novo, o nosso espírito é amalgamado ao Espírito de Deus à luz de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Espírito do Senhor, torna-se um espírito com ele. Então é no nosso espírito que nos unimos ao Senhor e mantemos comunhão com ele. Comunhão é adorar Deus. Tudo que Deus faz, ele o faz a partir do nosso espírito. É sempre de dentro para fora.
O diabo, por sua vez, ele age de fora para dentro. Ele age a partir do corpo, entendeu? Tentando atingir a nossa alma. Sempre que nós formos adorar a Deus, devemos nos voltar para o nosso coração, pois é no nosso coração que percebemos o nosso espírito. Alô, Lisane, Benedita, Deus abençoe, faça um excepcional dia. Estamos juntos, entendeu? Então, tudo que Deus faz, guarde isso no seu coração, é de dentro para fora. Tudo que o diabo faz é de fora para dentro, ok? Então, a obra de Deus em nosso espírito já foi completada. É como que uma lâmpada que se acendeu. Já foi completada. Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra? Mateus capítulo 26, versículo 41, está registrado isso. O nosso espírito está pronto, mas ainda precisa ser aperfeiçoado pelo exercitar. Como assim, Edinaldo? É como que uma criança, entendeu? Como que uma criança que nasceu. Ela nasce perfeita. Alô, Cícero, Júlio, Deus abençoe. Muito prazer tê-los aqui na live. Ao Brito, que maravilha. Uma criança, ela nasce perfeita, mas ainda não sabe andar. Tem boca, mas ainda não sabe falar. Tem os olhos, não é isso? Mas não enxerga tudo perfeitamente. Então ela precisa aprender a andar. E é isso que nós estamos falando. Nós somos regenerados, nascemos de Deus. E de fato Deus habita agora em nosso espírito. Entendeu? A nós cabe agora exercitá-lo. E nós exercitamos o nosso espírito como? Para separar aquilo que procede da alma e aquilo que procede do espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai nos dizer que penetra, entende? E divide, separa, junta medula, alma e espírito. Você vai confirmar isso nesse texto. Então, e como é que nós, de repente, podemos exercitar o nosso espírito? Como é que podemos fazer isso? Por meio do quebrantamento. A alma, ela encobre o espírito, assim como os ossos encobrem a medula. Se quisermos ver a medula, temos que quebrar os ossos. Então, é algo muito interessante quando, na verdade, nós estamos sendo quebrantados. Então, a alma precisa ser quebrantada para percebermos o nosso espírito. 2. Como é que podemos exercitar o nosso espírito? Nós exercitamos o espírito pelo quebrantamento, mas também pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de separar a alma e espírito. Observe, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que maravilhoso, né? Então, em terceiro lugar, nós exercitamos, eu vou colocar uma água aqui no meu mate, o espírito. Você gosta de chimarrão, não? Orando em línguas. Olha só o que diz Paulo no versículo 14 de 1 Coríntios 14.
ele diz o seguinte: aquele que ora em línguas tem o espírito orando, enquanto a mente, ela fica infrutífera. Quando fala de mente, é alma. 4. Como é que nós podemos aqui exercitar o nosso espírito? Rejeitando a passividade. Para que o diabo possa agir no homem, ele leva o homem a se tornar passivo. Entendeu? Mas para que Deus possa agir, é preciso que o homem coopere, exercitando então a sua vontade. Entendeu? Então, você precisa se levantar, falar, agir, orar, declarar, meditar na palavra, entendeu? Caminhar. Então o diabo, quando ele quer agir no homem, ele torna o homem passivo, ele faz com que o homem fique paralisado, entende? Para que ele possa agir. Agora Deus não. Deus, ele te impulsiona, ele quer que você confesse a palavra, ele quer que você declare a palavra, ele quer que você haja, ok? Por isso que é importante nós cantarmos, nós verbalizarmos a palavra, confessarmos a palavra, por isso que é importante. Deus está movendo. Amém, querido? Espero que essa aula, de alguma forma, possa contribuir com o seu crescimento, o seu avanço, em nome do Senhor Jesus. Curta, comente, compartilhe. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, faça isso. Nós estamos juntos, tá bom? Envie esse link para outras pessoas aí, em nome de Jesus. Forte abraço. Até amanhã, querendo Deus, para mais uma palavra que liberta. Hoje nós falamos sobre o quê? Sobre as funções do Espírito. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.